Você sabia que existem lugares no mundo que ninguém pode visitar? Não importa o quanto você tenha dinheiro ou poder, essas regiões permanecem fora do alcance de todos, cercadas por mistérios e histórias assustadoras. Desde ilhas infestadas por cobras letais até zonas radioativas abandonadas, esses locais escondem segredos que a humanidade ainda tenta entender. E o mais curioso é justamente essa proibição que torna tudo ainda mais intrigante. Mas por que esses lugares são tão inacessíveis? Seria apenas para preservar sua história? Ou há algo mais sombrio e inexplicável escondido em cada um deles? Ao longo deste vídeo, você vai descobrir as curiosidades e enigmas por trás dessas áreas restritas, e quem sabe até mudar a forma como vê o mundo. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar explorando os maiores mistérios da Terra. Poveglia é uma ilha envolta em mistérios e marcada por um passado sombrio. Durante o século XIV, ela serviu como local de quarentena para vítimas da peste negra, onde milhares de pessoas foram isoladas, esperando pelo fim inevitável. Esse pedaço de terra, tão pequeno, carrega histórias tão grandes que se tornaram quase lendárias. Você consegue imaginar o desespero de quem desembarcava ali, sabendo que nunca mais sairia? Além das marcas da peste, Poveglia também é conhecida por lendas assustadoras de fantasmas e fenômenos sobrenaturais. Visitantes antigos relataram sons inexplicáveis, passos em corredores vazios e até sussurros nas ruínas. Alguns estudiosos acreditam que o local guarda uma energia única, alimentada pelo sofrimento de seu passado. Já pensou como seria explorar um lugar onde cada canto parece esconder um enigma esperando para ser desvendado? Hoje, a ilha está fechada para visitantes, mas a proibição não diminuiu sua fama. Pelo contrário, a ideia de algo inacessível só atiça ainda mais a curiosidade. Muitos se perguntam se o que a torna tão fascinante é o peso de sua história ou os mistérios que ninguém conseguiu explicar. O que você acha? É apenas um local histórico ou um verdadeiro portal para o inexplicável? A cratera Ijen, na Indonésia, é um espetáculo de mistérios naturais que fascina cientistas e aventureiros. Dentro dela, há um fenômeno raro, uma lava azul brilhante que escorre pelas encostas, resultado da combustão de gases sulfúricos em contato com o ar. É como assistir a um fogo de artifício da natureza em pleno solo terrestre. Imagine-se caminhando por lá à noite, vendo esse brilho quase sobrenatural iluminar o ambiente. É algo que parece saído diretamente de um filme de ficção científica. Mas nem tudo é só beleza. No coração dessa cratera está um lago ácido com níveis de toxicidade que assustam até os especialistas mais experientes. Com um pH próximo ao de uma bateria, ele representa um perigo constante para quem se aventura perto demais. Muitos trabalhadores locais desafiam esses perigos diariamente para extrair enxofre, carregando blocos pesados pelas encostas. Dá para acreditar no sacrifício humano envolvido para sobreviver nesse ambiente hostil? A região da cratera Ijen é uma prova viva de como o mundo pode ser tão fascinante quanto perigoso. E, apesar de suas condições extremas, ela continua atraindo visitantes curiosos, prontos para desvendar seus segredos. Mas será que o que vemos à superfície é tudo o que essa cratera tem a revelar? Ou existem enigmas ainda mais profundos escondidos sob sua lava azul? Chernobyl é um dos lugares mais enigmáticos do mundo, onde o tempo parece ter parado em 1986. Após o desastre nuclear, a região foi abandonada às pressas, deixando para trás cidades fantasma que hoje despertam curiosidade e mistério. Prédios cobertos de vegetação e brinquedos infantis espalhados pelas escolas criam um cenário quase surreal. Você já imaginou caminhar por ruas onde o silêncio é tão profundo que até seus passos parecem ecoar no vazio? Embora algumas partes da zona sejam abertas para visitas controladas, a radiação ainda é um risco constante. Os níveis variam de área para área, tornando indispensável o uso de equipamentos de medição. É curioso pensar que, mesmo após décadas, a natureza conseguiu reconquistar o espaço. Lobos, raposas e até cavalos selvagens circulam livremente, desafiando o que se acreditava sobre a sobrevivência nesse ambiente hostil. Não é impressionante como a vida encontra maneiras de resistir? Chernobyl nos lembra do impacto de nossas ações e do poder de recuperação da natureza, mas também levanta questões intrigantes. O que mais se esconde em uma área tão restrita, onde o passado e o presente parecem se misturar? Será que há segredos radioativos ainda por desvendar? Ou são as histórias humanas que tornam esse lugar tão fascinante? Na antiga cidade de Hierápolis, Turquia,
O portão do inferno era considerado a entrada para o submundo na mitologia grega. Sacerdotes realizavam rituais ali, onde animais expostos ao local morriam instantaneamente devido aos gases tóxicos liberados. Esse fenômeno foi visto como prova do poder de Hades, o deus dos mortos. Você consegue imaginar viver em uma época onde isso era considerado uma ligação direta com o sobrenatural? Hoje, a ciência explica que o gás responsável por essas mortes é o dióxido de carbono, emanado de uma fissura vulcânica. Mesmo assim, o fascínio pelo local permanece. Até pássaros que voam sobre o portão do inferno ainda caem mortos, alimentando sua reputação misteriosa. Não é intrigante como um lugar tão antigo ainda mantém seu poder de impressionar mesmo em tempos modernos? Apesar de ser uma ruína turística, o portão do inferno continua a despertar curiosidade e reflexão. Ele nos lembra como a antiguidade explicava o inexplicável e como essas histórias moldaram a cultura. Mas será que o enigma termina aqui, ou há segredos ainda mais profundos a serem descobertos nesse lugar fascinante? O arquipélago de Galápagos é um lugar que parece ter saído de um conto sobre a origem do mundo. Localizado no Oceano Pacífico, ele abriga espécies únicas, como a icônica tartaruga gigante Diego, que se tornou um símbolo de preservação ambiental. Imagine estar frente a frente com criaturas que parecem existir há milhões de anos, como se fossem testemunhas vivas da história da Terra. É de arrepiar, não acha? Essas ilhas também têm um significado científico incomparável. Foi nesse cenário que Charles Darwin encontrou a inspiração para sua teoria da evolução, ao observar a incrível adaptação das espécies às condições locais. Cada ilha é como um pequeno universo, com sua própria fauna e flora. Não é fascinante pensar que um local tão remoto tenha moldado ideias que mudaram o modo como vemos o mundo? Galápagos hoje é um paraíso protegido, mas continua recebendo visitantes sob normas estritas para preservar sua biodiversidade. Caminhar por suas trilhas, navegar entre as ilhas ou simplesmente observar sua natureza intocada é como embarcar em uma viagem ao passado. E quem sabe, ao fazer isso, você não descobre algo que transforma sua forma de enxergar a vida. A Ilha das Cobras, localizada na costa do Brasil, é tão fascinante quanto perigosa. Lar da jararaca-ilhoa, uma das serpentes mais venenosas do mundo, essa ilha é um verdadeiro território proibido. Por causa de seu risco extremo, a ilha é fechada para visitas, sendo acessada apenas por pesquisadores autorizados. Esses cientistas estudam a jararaca-ilhoa para entender melhor seu veneno, que possui propriedades medicinais. É uma lembrança de que até os mistérios mais assustadores podem ter algo a oferecer se os encararmos de perto. A Ilha Surtsey é um dos lugares mais jovens da Terra, formada por erupções vulcânicas entre 1963 e 1967. Esse pedaço de terra emergiu das profundezas do oceano. Desde então, a ilha foi fechada ao público, sendo acessível apenas para cientistas. Já imaginou estar em um lugar onde você é um dos primeiros a pisar, como se estivesse explorando um planeta recém-descoberto? O objetivo dessa exclusividade é estudar como os ecossistemas se formam do zero, sem a interferência humana. É fascinante observar como musgos, líquens e até algumas aves começaram a colonizar o local, criando vida em um ambiente que antes era puro magma. Enquanto o tempo passa, a ilha nos ensina lições valiosas sobre a evolução e a resiliência do mundo natural. Agora que você conhece esses lugares proibidos, fica claro que o mundo é cheio de mistérios que desafiam nossa compreensão. Mas e você? Se pudesse visitar um deles, qual escolheria? Seria a ilha habitada por cobras letais, o vulcão com lava azul ou talvez o enigmático portão do inferno? Compartilhe nos comentários. Quero saber qual desses lugares despertou mais sua curiosidade. Essas histórias nos fazem refletir sobre como o desconhecido pode ser fascinante e assustador ao mesmo tempo. E quem sabe, ao explorar essas curiosidades, não aprendemos mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar viajando por esses enigmas que a Terra ainda guarda.